Então veja bem, é bem claro a palavra de Jesus sobre isso. O homem não tem direito de desmanchar, de desunir o que Deus uniu. É como a vida. O homem não tem direito à vida, só Deus tem direito à vida. Ele deu a vida, somente ele pode tirar essa vida. Assim também o casamento. Foi Deus quem instituiu o casamento, a união conjugal. Se é ele que instituiu, só ele pode dissolver. E ele diz que a dissolução só é dada através da morte. Veja aí 1 de Pedro 3, 1 e 2, que diz assim: que as mulheres sejam submissas aos vossos próprios maridos, para que, se alguns ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de grande temor. Então, se os dois estão casados, um se converte, o outro não, aquele que é convertido não deve procurar com palavras convencer o outro, para não gerar discussão, não gerar mais divisão. Deve procurar jejuar, orar para outra pessoa sempre, deve sempre dar um bom testemunho, deve se esforçar ao máximo por dar um bom testemunho. Aqui fala sobre as mulheres, dizendo que elas devem ser submissas aos vossos próprios maridos. Na Bíblia, ela aconselha que o homem ame a esposa e aconselha que a esposa seja submissa ao seu marido. Então o segredo aí para um casamento dar certo é isso. O homem vai amar a sua esposa e a esposa vai se submeter ao seu marido. O problema é como a mulher entende submissão, como o homem entende amor. Então são duas pessoas completamente diferentes e que entendem as coisas completamente diferentes. Então o marido, ele entende amor o seguinte: para ele amar é dar comida, dar o vestuário, uma casa para morar. Então ele tem a visão do amor como uma provisão. E a mulher, qual é a ideia que ela tem de submissão? A ideia de submissão da mulher, ela se enxerga como uma escrava, né? Como alguém que tem que aceitar tudo, de ser humilhada, muitas vezes até sofrer violência da parte do seu esposo. Então a mulher entende submissão diferente do que o homem entende. Então, para a mulher, o que é amor? Então, amor para a mulher é o homem, por exemplo, se lembrar do dia que a conheceu, se lembrar do primeiro beijo, se lembrar aí do dia do noivado, do dia do casamento, do dia do aniversário, tratar bem sua mãe, seu pai, seus parentes, que ele fale palavras, né, suaves, palavras de amor, que ele demonstre esse amor com aí atitudes e não com provisão. Então, para a mulher, por exemplo, um fogão não é um presente de um marido que ama. É melhor deixar o fogão velho, mas, por exemplo, comprar flores, convidá-la para almoçar fora. Então, o presente para ela é outro tipo. E o amor para ela tem esse tipo de significado. Já para o homem é completamente diferente. Então ele tem que entender essa parte e passar a praticar. Então para a mulher e para o homem são diferentes também essa palavra submissão. Então para o homem, submissão é aquela mulher que nunca grita, nunca responde mal. É aquela mulher que sempre está calma, tranquila. É aquela mulher que atenta para o que o marido fala. É aquela mulher que o obedece em tudo, incentiva sempre, que o elogia sempre. Então, para o homem, a submissão
da mulher faz com que a mulher concorde com seus planos, aprove os seus planos. Então a mulher deve ser sábia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela orienta a esposa a ser sábia, sendo submissa, mas analisando a situação, para que no final ela possa até realizar o seu desejo, mas de maneira que o seu marido, ele não saiba que é o desejo dela, mas que é o seu próprio desejo. Então, Deus criou a mulher com muita sabedoria para ela primeiro dar voltas em volta daquilo que ela deseja, ela conquistar aquilo que ela deseja, sem briga, sem discussão, sem gritos. Então, todos os dois devem usar de sabedoria, e sempre o homem valoriza muito na mulher a submissão dela. E a mulher valoriza muito no homem o amor, demonstrado através, então, das ações, não apenas de palavras e nem só de provimento. Então é evidente que para haver paz, união entre dois cônjuges, deve haver sacrifícios, né? Deve haver aí um desejar realmente e uma tomada de decisão de muitas vezes deixar de se fazer o que se quer e procurar de todas as maneiras agradar ao outro. Então são dois seres completamente diferentes, com gostos diferentes, com maneiras de pensar diferentes. São duas pessoas totalmente diferentes e independentes. Então, a mulher tem direito de pensar de um jeito diferente do marido. O marido tem direito de pensar diferente da esposa. Agora, eles devem procurar, para o bem dos dois, para o bem do seu lar, chegar sempre a uma solução comum e sempre buscando a orientação de Deus. Um assunto que pode surgir aí uma dúvida, que muitas vezes acontece, é que quando o marido aceita Jesus e a sua esposa não aceita, ele entende que se ele praticar o ato sexual com ela, ele estará pecando, estará tocando em coisa imunda. Muitas vezes a mulher, quando se converte, pensa da mesma maneira. E isso é errado. Por isso, a orientação de Paulo, dizendo, olha, se o casal, um é crente e o outro não é, então quando eles têm relação sexual diante de Deus, esse ato é um ato santo. Porque a mulher que não é crente é santificada pelo marido que é crente. Ou, quando, ao contrário, também é a mesma coisa. Essa santificação não está dizendo que, porque o marido é crente e a mulher não é crente, a mulher então vai ser salva porque o marido é salvo. Não é isso que está dizendo. Também os filhos deste casal, a Bíblia diz que ao nascer, então, são santos, ou seja, são considerados por Deus como santos, porque Deus os recebe como santos. Agora, é evidente que Deus não está dizendo que estão salvos, porque a salvação é individual e a pessoa mesmo é que tem que tomar a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Os pais não podem tomar a decisão pelos filhos. Um cônjuge não pode tomar a decisão pelo outro. Então, a salvação é individual. A alma que pecar, esta morrerá. É independente. Então, cada um deve ser levado, orientado, a um dia tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tanto, então, a esposa que não é crente, ou o esposo que não é crente, como os filhos devem sempre ser orientados a irem lá na frente tomando a decisão de começar uma vida nova com Deus, assim que tiverem consciência disso no caso dos filhos. Então lembre-se sempre que ninguém nasce crente, mesmo que seja filho de crente, não nasceu crente. Deus não tem neto, Deus só tem filho. No caso aí, a postura do crente dentro da sua casa, a postura espiritual, seu bom testemunho, é que vai decidir o futuro espiritual dessa família.
é uma responsabilidade muito grande do crente, porque pelos seus atos, pelo seu porte, pela sua vida, sua maneira de ser cristão, ele pode conseguir que toda a sua família também se converta ao Evangelho e permaneça no Evangelho. Mas se o crente não for sábio, se o crente não tomar as atitudes corretas, ele pode também fazer com que toda essa família se perca. Fazer com que toda essa família deteste o Evangelho ao invés de amá-lo. Nós vamos passar então pela nossa lição aí, cada parte, cada tópico acompanhando. Vamos ver aí. A nossa lição, ela tem aí 3 partes. Primeira parte, convivendo com o cônjuge não crente. Segunda parte, agindo com sabedoria. E a terceira parte, evangelizando o cônjuge. Na nossa introdução aí diz o seguinte: nesta aula estudaremos os conflitos que surgem quando um cônjuge converte-se e o outro não, e as implicações que tal mudança ocasiona na convivência do casal. Ressaltaremos que o plano de Deus é que a família toda sirva a Cristo como Senhor e Salvador. Nessa perspectiva, o cônjuge que serve ao Senhor precisa ver-se como o principal responsável pela evangelização dos membros da sua família. Entretanto, a prática demonstra que palavras nesse caso específico geralmente transformam-se em discussões infrutíferas. Assim, a melhor atitude evangelística é manter um bom testemunho de vida através da mudança de hábitos. Quem serve ao Senhor deve ser sábio no falar, no agir, evitando conflitos. Então veja bem que a orientação bíblica é que para o cônjuge que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador ainda, ser salvo, é preciso então que o crente dê um bom testemunho, não entre em discussões, não entre em falatórios, seja sábio e então ele ganhará o seu cônjuge para Jesus. O desejo de todo crente, é claro, é que o seu cônjuge também seja crente, os dois possam ir para a igreja, ter um lar feliz, ter filhos também e criá-los na administração da palavra de Deus, conduzi-los também a Cristo. Vamos ver a nossa parte 1 aí, convivendo com o cônjuge não crente. Nós vamos ver aí que tem 2 tópicos. Primeiro, a convivência com o cônjuge descrente e segundo, santificando o cônjuge. Então, tópico 1 aí diz o seguinte: quando Deus criou o mundo, declarou que tudo era bom. Gênesis 1:31. A única coisa que o Criador disse não ser boa era o fato de o homem viver só. Gênesis 2:18. Por isso fez para Adão uma adjutora, Eva, formando assim a primeira família. Gênesis 2:22. Não faz parte do plano divino que o casal se divorcie. Mateus 5:31-32, 19:3-9, Marcos 10:2-12.